Cresce o envolvimento de crianças e adolescentes com o narcotráfico e cada vez mais cedo, a partir dos 8 anos de idade. Em Belo Horizonte, mais de 10 mil menores são apreendidos por ano, dos quais 60% por consumo ou tráfico de drogas. Endurecimento ou acolhimento? Qual deve ser a melhor solução? Estes são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Valéria Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 20 anos e já passou por 4 comarcas: Passa Quatro, Araxá, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 10 anos. Doutora Valéria, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Excepcionalmente hoje não teremos o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-la, mas teremos o quadro Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Doutora Valéria, eu adiantei um dado aí de uma tragédia da realidade aí, muito grave, desse envolvimento de menores, de crianças e adolescentes com o mundo do narcotráfico. São gerações perdidas? Eu não acho que são perdidas. É um dado, né? Infelizmente triste, né? Que nós também não podemos fechar os olhos para isso. Está na hora da sociedade e do Estado acordar para essa realidade. Realmente, o início no mundo das drogas está começando muito cedo, com crianças na faixa etária de 7, 8 anos já se tornando dependentes químicos. E quando chegam, às vezes, à barra da justiça, né, quando são encaminhados para a vara infracional por cometimento de crimes, porque a droga, né, o consumo de drogas, gera mais tarde a prática de crimes, porque eles precisam manter o vício, vão praticar crimes. Então, quando já chegam, às vezes, aos 12 anos, na frente do juiz, já estão com histórico de dependência química desde os 8 anos. Isso é uma realidade muito triste que está na hora da sociedade, da família, acordar. Eu acho que não estão perdidos, né? E tanto é que a senhora não é pessimista, que participou aí da criação, aqui em Belo Horizonte, do Centro de Atendimento e Proteção a Jovens Usuários de Tóxicos. Ou seja, em vez de punição, proteção? O centro, né, o CAPT, o Centro de Atendimento, de Acolhimento e Tratamento da Criança e Adolescente, usuário ou dependente de drogas, foi uma iniciativa, né, da Justiça Juvenil, aqui de Belo Horizonte, junto ao governo do estado de Minas Gerais, que já tem aquele programa Aliança pela Vida, só que não havia em Belo Horizonte um local específico para acolher e tratar desse público. Né? O que hoje a rede municipal e a rede estadual oferecem a nível de tratamento para a área da criança e adolescente é quase nenhum. Então, a gente que lida todo dia com essa problemática, né? A gente trabalha com as causas da criminalidade, porque não adianta a gente só sancionar, punir o adolescente que pratica crime. Nós temos que trabalhar com que ele não volte mais a praticar o crime. E a gente vê que a droga hoje está relacionada direta ou indiretamente com a criminalidade. Porque quando eles não estão vendendo, estão praticando furto, roubo, que precisa adquirir a droga. Sempre em função desse mundo do crime e do narcotráfico. Qual será a estrutura desse novo centro aí e aquilo que ele se destina, a especificidade dele? É um projeto terapêutico, para tratamento terapêutico daqueles casos de crianças e adolescentes graves que já estão num grau, né, de dependência química. Ele é composto por uma equipe de médicos, psiquiatras, pediatras, psicólogos, assistentes sociais, então uma equipe multidisciplinar. E essa equipe as vagas são geridas pela vara infracional, não adianta procurar lá diretamente uma mãe ou um pai, pedir ajuda diretamente no local, porque não vão ser atendidos. Eles têm que procurar a Defensoria Pública ou da Vara Civil, na Olegário Maciel 600, ou então a própria Justiça Infracional, e nós vamos analisar o caso, ver se é caso de encaminhamento mesmo, se pode ir para outra área da rede municipal. E essa equipe médica vai emitir um laudo para a Justiça, onde vai constar o grau de dependência química, se tem outras doenças, porque a droga gera outros tipos de doença, outras comorbidades, que são doenças, né, psíquicas. Então, é um local sério, específico para tratar com uma metodologia de abordagem de tratamento da criança, do adolescente e da família. E há, por exemplo, espaço para internação, intoxicação, por quanto tempo? Sim, nós vamos trabalhar com
de 6 a 8 leitos para aqueles casos graves que chegam na justiça ainda eles ainda estão sobre o efeito da droga, né? Ou então em crise de abstinência. E é importante de colocar aqui que nós não vamos trabalhar com tratamento compulsório. A justiça internação compulsória? A internação compulsória vai ocorrer, sim, quando aquela criança ou aquele adolescente está em situação de risco de vida dele. Então, a justiça precisa intervir para que não venha acontecer um fato mais grave ou até o óbito dessa criança e desse adolescente. A internação compulsória vai existir quando necessário. É uma abordagem polêmica. No Rio de Janeiro já é adotado, né? Só não é porque as pessoas leigas confundem internação compulsória com tratamento compulsório. Nós não trabalhamos com tratamento compulsório, até porque se o paciente não quiser se tratar, nós não vai adiantar de nada. Mas uma criança de 12 anos, 8 anos, tem condições de tomar essa decisão? A questão não é tomar decisão, a questão é, teria eficácia se ela se negar a ser tratada? Então é aí que está o X da questão. Eu preciso de uma equipe de médicos, assistentes sociais, especializados na abordagem, na adesão, fazer com que aquela criança aceite voluntariamente o tratamento. Porque a internação compulsória ela tem um limite de no máximo 15 dias. Né? O período de desintoxicação, de avaliação médica. Depois, esse tempo que ela passou ali, a equipe tem que estar preparada, uma abordagem específica para essa faixa etária, porque eles são muito difíceis, eles acham que não são dependentes, eles acham que, eu saio dessa hora que eu quero. E não é bem assim, né? Não tem esse controle, né? Eu gostaria de deixar para o nosso próximo bloco, fazer um intervalo agora, uma questão. Qual que é a realidade desses meninos e meninas envolvidos com drogas aqui em Belo Horizonte? A gente volta em instantes.